Portugal. É pra lá que eu vou. Você vai ver agora. Ah, pronto, maravilha. Isso aqui, ó, para vocês verem o tipo de desrespeito que as mulheres sofrem aqui em Portugal. Um racista assumido porque sabe que não vai dar em nada, simplesmente por isso. E ele é um vagabundo. E se eu encontrar com ele novamente, pode ter certeza que eu arrebento a cara dele, porque ele não tá falando com qualquer mulher, não. Ele tá falando com uma mulher de respeito. Seu vagabundo. É xenófobo, racista, preconceituoso e tudo mais. E isso aqui vai pra internet, vai ficar na sua cara, lá no meu canal, pra Portugal inteiro te conhecer, viu? E ele mora aqui, gente, em Vieira do Minho. Mora aqui em Vieira do Minho. E tipo assim, tá simplesmente falando assim na minha cara mesmo. Olha lá, que não gosta de preto, não sei o que ela mais, porque sabe que não tem jeito nenhum. Eu tô ligando pra polícia e a polícia simplesmente não atende. Mas eu vou até ali na frente e vou buscar a polícia. Vagabundo descarado. Eu já disse a ele aqui que eu só não vou meter a cadeira dele. Se ele falar mais alguma coisa, pega essa cadeira aqui, ó, e meto na cara dele. Eu não quero fazer essa merda. Esse vagabundo descarado mora em mim, ó. Eu tenho muito coragem de tudo. Aí, pode falar mais. Não vai me importar a mim. Fala aí de preto, o que você tava dizendo? É que me interessa a mim. Que não gosta de preto, que não gosta de... Que não gosta, preto não gosta. E o que que não mais? gosta, que não gosta. Pode falar mais. Já matei um preto, coragem. Eu quero lá. Olha isso pra mim, já matei um preto. Ele não falou nada comigo, você vem me dizer. E tu vai estar mais sobre você. Não, e mais engraçado é que dentro do estabelecimento, eu acabei de falar agora, uma senhora, e ela ouvindo toda a treta e ela fingindo de doida, né? Aí eu fui lá perguntar se era normal, dentro do estabelecimento, as pessoas desacatar outra assim, e eles ouviram. Ela disse que ela não poderia fazer nada porque simplesmente ela não ouviu. Eu digo, sim, eu tô dizendo agora para a senhora não pode ir lá falar com ele que dentro do seu estabelecimento não é permitido isso? Ah, isso não é normal, ele nunca fez isso. Ou seja, simplesmente não tá nem aí, porque sabe que não dá em nada. Mas comigo vai ser diferente, vai ser mesmo. E aqui é o estabelecimento. Vou procurar aqui o nome do estabelecimento para mostrar a vocês onde é. É aqui em Minho, restaurante Flor da Cabaceira. Esse restaurante aqui, ó. Eu parei aqui para tomar uma cervejinha e simplesmente aconteceu isso. Esse aqui é o restaurante Flor da Cabaceira, da Cabreira, aqui em Minho. Mesmo aqui ao lado da paragem de autocarro. Aí eu parei aqui, tomar uma cerveja, né? Normal. E tá lá dentro ele. Ele parou aqui pra me perguntar se eu era prostituta. E aí quando eu respondi a ele que eu não era e por que ele tava me perguntando isso, ele, é brasileira, eu sou brasileira. Ah, trabalha na casa do Chico. Chico é o quê? Ah, é casa das meninas. Meninas é da prostituta? É prostituta. Eu digo, olha, dê licença daqui, por favor, se retire. Pedi pra se retirar. Eu já liguei pra polícia aqui 4 vezes, eu vou mostrar pra vocês. 4 vezes, pedi pra ele se retirar, ele se retirou e dizendo, eu vou ali e volto com 2 homens. Eu só não queria ter medo, só que eu não tenho medo, né? Vou ali e volto com 2 homens pra matar porque eu não gosto de preto. Ele ficou ali dizendo um monte de coisa, dizendo que não gosta de preto e que preto tem que morrer, como vocês veem aí nas gravações. Isso tudo dentro desse restaurante e simplesmente... A moça disse que nada, ou seja, tá tudo no mesmo cubo, né? Tá tudo certo. Mas dessa vez não vai ficar impune não, viu? E ainda bem que meu celular tava com restinho de carga e deu pra eu gravar isso aqui pra você. Mas ou seja, se fosse questão do cara me agredir, ele me agredia ali dentro do bar mesmo, me batia, me matava, como ele disse. E tá tudo certo. Ninguém ia ligar, né? Porque é uma brasileira desconhecida, preta, então tá tudo certo. A impressão não, que eles deixaram bem claro aqui. Tem um homem do lado dele também, da mesa, que Vieira, aliás. Ele foi lá, buscou um amigo que disse que voltava com pessoas e ele achou que eu ia ficar com medo. Quando eu dei 2 gritos nele e eu falei que ele tava achando que eu era quem, aí que ele simplesmente quietou mais. Mas assim, eu fiquei assim, admirada, não dele, tá? Eu fiquei admirada mesmo da pessoa, porque dentro do bar mesmo, dentro do bar, eu tava consumindo, então, do bar não, café, que a gente chama restaurante, né? Pois é,
Vieira do Mil. E aí, galera do meu canal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, o meu nome é Denise Silva. Seja muito bem-vindo ao canal Portugal é Pra Lá Que Eu Vou. Hoje, diferente de todos os outros vinhetas e todos os outros vídeos, eu venho aqui com muita tristeza para falar desse assunto que vocês já viram anteriormente aí no vídeo, que eu já falei um pouquinho antes, e conforme prometido, eu vim aqui falar com vocês de uma forma mais detalhada e compartilhar minha dor com vocês, muito triste diante do que aconteceu, como vocês podem ter visto aí anteriormente no vídeo. Eu também já tinha vindo aqui antes desabafar um pouco com vocês. Então, não é motivo de alegria para mim estar aqui tendo que vir falar a respeito desse assunto, mas é um assunto que sim, é necessário que a gente fale a respeito, que a gente debata a respeito, para que não venha acontecer com outras pessoas, né? E é uma situação que está aí para todo mundo, que é sobre o racismo. Ele está simplesmente exposto, qualquer pessoa pode estar passando por isso, e a nossa luta é para que cada vez menos pessoas sofram com isso, para a gente tentar combater o máximo que puder. E o que eu sofri essa semana, eu costumo dizer que foi um show de horror. Sim, foi um show de horror, foi uma situação muito triste mesmo, que eu não desejo para meu pior inimigo, eu não desejo para ninguém passar por isso. E jamais imaginei ter que passar por uma situação. Uma coisa é você passar por uma... Eu acho que todo racismo é racismo, mas quando você vivencia, é muito diferente do você ver alguém vivenciar, ou você saber que existe. Você sabe que existe, sabe que tem aquela expressão, passar o pano, mas quando você vivencia, você passa por isso, você sente na pele, é uma situação totalmente diferente. E como vocês podem ver, eu fiquei mesmo muito irritada, saí do meu estado normal e tive que me controlar para que não ocorresse uma desgraça naquele momento, porque eu pensei várias vezes em quebrar uma garrafa, aquela garrafa que estava lá na mesa, ou de quebrar a cadeira, só que eu me controlei. Por que eu não fiz isso? Primeiro, para eu não sair da minha razão, ainda você tem que pensar nisso. Segundo, para que eu não me tornasse uma assassina, porque eu tenho certeza absoluta que se eu começasse, eu não iria parar. Eu já iria, se eu começasse com a violência, eu não iria no sentido de fazer, como é que eu posso falar? Fazer um barulho ou fazer só pra tirar minha raiva, não. Eu iria fazer uma vítima, e disso eu tenho certeza. Então eu tive que me controlar muito para que eu não me tornasse uma assassina, que aquilo revertesse aquela situação e eu que passar de vítima para assassina. Mas esse fato, ele ocorreu na cidade do Minho, distrito de Braga, aqui de Portugal. Vocês já devem ter falado muito de Braga. Então, essa Minho é uma cidade do interior de lá de Braga, que é bem pequenininha, tá? Inclusive é uma cidade muito bonita, ela é muito conhecida, indicada para turismo. E aconteceu lá, e eu tava viajando, como bem vocês sabem, a maioria das pessoas que já viram um vídeo, porque tem um vídeo que eu disseminei lá no Instagram, logo que aconteceu, assim que cheguei em casa. Eu coloquei algumas partes, um vídeo mostrando mesmo a cara daquele indivíduo. Então tá lá no meu Instagram, para quem quiser ver, compartilhei sim. Então aquilo aconteceu quando eu estava retornando de viagem, que eu fiz uma viagem para Gerês, uma semana, fiz assim mochilando, inclusive eu vou colocar aqui logo em seguida, depois vocês vão poder acompanhar essa aventura. Para vocês que me conhecem sabem que eu gosto muito de viajar. E foi isso, eu tava vindo de Gerês, já tava retornando na sexta-feira, dia 11 de setembro de 2020. E quando eu parei em uma cidade, nessa cidade, e tinha um restaurante à beira da paragem de autocarro. Fiquei esperando o autocarro e pronto, tava um calor, tá? Eu tava cheia de mochila,
como vocês vão ver, sequência, não sei se eu mostrei no vídeo, enfim. E eu parei e pedi uma cerveja. Sentei na mesa, que é a esplanada do restaurante. E, inclusive, esse restaurante, ele é indicado para turismo. E eu não posso falar o nome aqui, mas vou deixar na descrição o nome do restaurante para que vocês possam ver, porque eu acho, sim, que é preciso que esse restaurante também tenha que ser responsabilizado, ele tem que ser divulgado, porque as pessoas, se é recomendação turística, então, né, como é que você recomenda um lugar daquele para as pessoas? E eu parei no restaurante, pedi uma cerveja, ok? E tava sentada na esplanada do restaurante tomando a cerveja. E aí veio esse cara, esse sujeito, esse indivíduo, para eu não falar outro nome aqui, e simplesmente me perguntou: eu posso me sentar? Eu tava numa mesa, tinha 4 cadeiras, eu tava sozinha. Posso me sentar? Eu olhei assim pro canto, olhei pro outro, eu falei assim: pode. Ele sentou de frente. E aí, assim que ele sentou, imediatamente ele já me perguntou, tá? Ele já me perguntou: você trabalha em Chico? Eu digo: não, eu sou de Lisboa. Aí ele: mas você tá vindo trabalhar em Chico, né? Eu digo: não, eu trabalho lá em Lisboa. Mas não sei o que lá mais Chico. E tipo assim, eu percebi que ele tava insistidamente falando que eu trabalho em Chico, que eu trabalho em Chico, que eu vou trabalhar em Chico. Automaticamente me veio um despertar: quem é Chico? Eu digo: não, eu sou de Lisboa, eu já disse quem é Chico. Ele: fica a cara de deboche, né? Chico é a casa das meninas. Eu digo, aí eu tava até de óculos escuros, eu digo: como é que é? Que menina que você tá falando? De prostituição? Eu digo: vem cá, você tá me achando com cara de prostituta pra você tá insistindo e falando que eu trabalho em Chico, é isso? Deixa eu só parar pra perceber. Aí quando eu falei isso, eu já falei com uma certa alteração, sim, porque eu não vou permitir, porque vocês sabem, como eu já cansei de falar em diversos vídeos, que aqui em Portugal, e aqui não só em Portugal como na Europa, eu falo Portugal porque é a parte da Europa que eu vivo e que eu posso ver, mas eu já vi outras pessoas falando em relação, não só de Portugal, mas da Europa, que as mulheres são vistas, brasileiras são vistas como prostitutas. E quando eu falei isso, eu já falei com essa alteração, porque ele já estava deixando eu entender que, pelo fato de eu ser brasileira, dele ver que eu era brasileira, que ele já estava me chamando de prostituta, tá? E aí eu digo: você tá me achando com cara de prostituta, é isso mesmo? Aí quando eu falei assim, aí ele, sabe, porque ele não esperava. Eu acho que ele tá acostumado a fazer isso e encontrar muitas brasileiras que se detém quando ele fala alguma coisa, né? E quando ele me provocou assim, quando ele viu que eu fui mais, encarei ele e falei, então ele já se coisou assim. Aí ele: não, desculpa, eu só pensei que você trabalhava em Chico. Aí eu digo: levanta, saia da minha mesa agora. Aí eu já comecei a xingar: sua sem graça, saia da minha mesa agora, seu satanás, seu demônio. E falei mesmo, e não tô errada em me defender. E disse mesmo: saia da minha mesa agora. E ele levantou, que eu fiz assim com os olhos mesmo. Ele levantou e saiu, só que ele saiu injuriado, né? Ele não gostou de eu ter dito isso pra ele. E foi pra dentro porque eu tava na esplanada. A esplanada, pra quem não sabe, aí no Brasil, na frente do restaurante tem algumas cadeiras, tem sombreira, então chama esplanada, ok? E foi pra dentro do restaurante, pediu acho que uma cerveja ou uma coisa, ficou resmungando e olhando pra mim. E como eu estava sozinha, né? Ele voltou e disse assim: vou ali buscar 2 amigos meus. Eu digo: é mesmo? Vá buscar, que eu tô morrendo de medo. Tô morrendo de medo, vá buscar seus amigos. Afrontei mesmo ele. E ele desceu e foi lá. Desceu acho que uns 500 metros. Aí eu virei e fiquei assim olhando pra ver onde que ele ia. Uns 500 metros e voltou com outro cara, um cara mais velho que ele, um coroa. E veio assim, articulando, me mostrando, apontando pra mim. E tipo assim, você percebia que ele estava falando de mim, que ele estava falando pra que eu tivesse medo.
Só que eu não sou uma pessoa medrosa, eu não sou uma pessoa, graças a Deus, eu não, como vocês podem ver aí no vídeo, eu não sou uma pessoa que você vai gritar comigo e eu vou baixar a cabeça e eu vou chorar, por mais que tenha sido difícil o que ele me disse, mas em momento algum eu baixei a cabeça e eu acho que nós como mulheres independentes tem que baixar a cabeça pra filha da puta nenhum. E foi isso que aconteceu. Ele veio mostrando e eu fechei uma cara, fiz uma cara assim de mal, que passasse pra ele que eu não tava com medo e que eu não tava nem aí para as coisas que ele estava dizendo, e eles vieram em minha direção. E quando eles vieram em minha direção, eu caguei pra isso, aí eles entraram pra dentro do restaurante, mas veio nesse sentido ameaçador pra que eu sentisse medo. Entrou pro restaurante e começou a falar pro cara que tava com ele, né, e continuou apontando pra mim e tal. Só que o meu telemóvel, ele estava lá dentro do restaurante, ok? Tava dentro do restaurante e tava carregando. E eles sentaram na mesa do lado e meu telemóvel tá do lado. Eu digo, vou lá pegar o meu telemóvel antes que ele perceba que é meu telemóvel e que ele pegue e faça alguma coisa. Se ele já tinha... já tava com aquela coisa comigo, ele é capaz de pegar meu telemóvel. Fui lá pegar o meu telemóvel. Nessa que eu entrei pra pegar o meu telemóvel dentro do restaurante, aí que ele começou a falar comigo. É por isso que eu não gosto de preto e que eu odeio preto e isso e aquilo. Aí quando ele falou isso, eu digo, como é que é? Você não gosta de quê? Você não gosta de preto? Não gosto mesmo, eu odeio preto. E que ele disse essas palavras aí, como vocês podem ver no vídeo, que se ele pudesse, ele pegava uma metralhadora e matava todos os pretos, que ele não tinha problema nenhum em matar preto, que ele já tinha matado preto e que inclusive me matar não seria, aí foi quando veio a ameaça, que inclusive me matar não seria problema, eu seria apenas mais uma, menos um, tanto faz. E aquelas palavras ali que ele falou pra mim. E outra coisa que eu fiquei ainda, você ouvir umas palavras dessas só porque você é preta e ter que ouvir aquilo ali, engolir aquilo ali, isso é muito doloroso. E aí eu me descontrolei e comecei a xingar ele de tudo quando é nome, quando vocês verem aí no vídeo, mesmo, xinguei mesmo, e a vontade era de matar ele, mas eu felizmente me contive. E isso tudo dentro do restaurante e dentro do estabelecimento, ou seja, eu era cliente, ele também era cliente, estava lá dentro do restaurante e chegou depois. E tinha o que eu mais fiquei injuriada, que eu fiquei muito decepcionada, é que eram duas atendentes, uma estava no caixa e a outra era a menina que atendia as mesas, que inclusive me atendeu, e elas olhavam assim e tipo, caguei, não tô nem aí, não faziam nada. E elas viram que eu era uma mulher só, eu já tinha pedido informação, já tinha ido até ela pedir informação a respeito do autocarro, o horário que passava, e elas ouviram ele me dizer esses absurdos de coisas, ele me ameaçar de morte. Tinha dois homens, o outro ficou meio assim, não ligue não, deixa pra lá. E ele ainda ficou dizendo que o outro era racista. Eu digo, olha, o outro não me disse nada, mas você que me disse, meu problema é com você, foda-se. E elas ouvindo aquilo tudo, e não, como vocês podem ver aí no vídeo, não foi em um tom de voz calmo, tranquilo, não foi uma conversa, foi uma discussão, uma briga. E tinha outras pessoas dentro do restaurante, cliente, e todos eles fizeram de conta que não estava acontecendo absolutamente nada. Sequer chegaram para falar assim, olha, se vocês querem brigar, se não falasse com ele, mas se viesse até lá e dizer, se vocês querem brigar, vocês, por favor, se retirem do restaurante e vão brigar lá fora. Ou falasse assim com ele, ela como mulher, né? E simplesmente faziam de conta que estavam surdo e cego. E isso pra mim quer dizer que aquela pessoa simplesmente concorda com todas as coisas absurdas que aquele homem estava dizendo. Pra mim, se ela foram pessoas que foram omissas e concordavam com o que estava sendo dito. E aí eu fiquei revoltada com isso. Aí eu fui lá até o balcão e tinha mais uma outra mulher, que eu não sei se era a dona,
que chegou em um carro grande, enorme, caro. E aí eu perguntei, boa tarde, com licença, aqui é comum vocês verem o cliente ser agredido dessa forma e vocês não fazerem nada? Ela, desculpa, eu não vi nada. Eu digo, na cara assim, dissimulada, gente, mais de lavada. Eu digo, como é que é? Você não viu nada? Eu não ouvi, eu pensei que vocês estavam conversando. Eu digo, as pessoas aqui conversam dessa forma? Porque conversa é uma coisa, o que está acontecendo ali é desacato, é palavras de baixo escalão, é um racismo propriamente dito, porque eu sou negra. Ele falando, me ameaçando de morte só porque eu sou negra, me chamando de prostituta. E isso é uma conversa? Mas eu não ouvi nada. Eu digo, mas agora eu estou te falando. Eu estou te falando agora que aconteceu isso. Isso não é suficiente? Não, porque eu tenho que ouvir dele. Eu digo, filha da puta. Eu digo, gente, eu falei assim, no mínimo você como mulher era pra ir lá e pedir pra ele se retirar. Aí que eu fiquei mais furiosa ainda. Eu digo, gente, aí que eu peguei o vídeo e comecei a filmar e mostrar, me desabafar, porque eu tava a ponto de explodir. Então, o que aconteceu comigo foi de um extremo absurdo. E isso tem que parar, gente. Isso tem que parar, porque as pessoas não podem simplesmente ser julgadas, ser maltratadas simplesmente pela cor. Isso é nojento, isso... imagine que todo... Aí, pronto. Aí, enfim, depois disso eu fui embora, né? Mas é muito horrível você sentir na pele o que eu senti. É muito horrível você passar pelo que eu passei e você ver que geralmente não dá em nada. Principalmente aqui em Portugal. Eu tive estudando mais um pouco, pesquisando mais um pouco depois que aconteceu a respeito disso comigo. Só existe um órgão no qual você pode fazer a denúncia, que eu vou deixar o link aqui embaixo, mas que, propriamente dito, não vai dar em muita coisa. Então é por isso que, como ele mesmo disse, que ele já matou um e que não tá nem aí, que ele pode fazer de novo. E... é muito, muito revoltante, e eu peço a vocês, por favor, que puderem compartilhar esse vídeo mesmo, mostrar às pessoas que existe um racismo, e falar para as pessoas que não se calem, que não aceitem mesmo de forma alguma alguém que te deixe te julgar, te xingar, te maltratar apenas pela sua cor. E pronto, eu já fiz a denúncia, já tô aguardando eles me dizerem qual vai ser o próximo passo. E assim que eu tiver uma resposta, eu falo pra vocês. Mas é muito doloroso, é muito horrível. E a sensação de impunidade, que é pior ainda. A sensação de omissão das pessoas. E outra coisa que me aconteceu, que eu fiquei ainda mais... deslacerada, foi a questão de divulgação, que tem muitas páginas aqui em Portugal no Instagram que falam que apoia pessoas que sofrem pelo racismo, apoia o movimento negro, inclusive aí no Brasil também pessoas famosíssimas, na quais eu tentei entrar em contato entrei em contato para que fosse divulgado lá nas redes sociais, para todo mundo ver a cara desse vagabundo. Só que eu fiquei mais decepcionada, porque eu descobri que as pessoas simplesmente elas não lutam pela causa, não lutam, elas só estão a fim de like, estão a fim de visibilidade ainda maior em cima do que? Em cima da dor das pessoas que realmente sofrem ou que passaram algum tipo de racismo, como eu passei a semana passada. E por que eu tô falando isso? Porque sim, entrei em contato com pessoas e com páginas que eu achei que realmente iam me dar um apoio, e simplesmente elas também foram omissas, visualizaram, falaram comigo em direct, grandes celebridades, pessoas com visibilidade daí de Salvador, inclusive, que tem programas, Fátima Bernardes, só não vou falar o nome aqui, mas por isso vocês já sabem, e que defende que defende o movimento negro, que fala que tá ali para te apoiar, e que leu meu direct, viu um monte de gente marcando e simplesmente cagou por isso.
E como é que fala? Mas aí saiu logo em seguida um ato racista que aconteceu com quem? Com o Neymar, com o menino Ney. E aí o que foi que fez? A primeira coisa que essa pessoa fez foi lá e fez uma grande... Essa pessoa e um monte de outras pessoas e fizeram falando sobre racismo, debate, isso e aquilo. E aí você fica muito entristecida. Eu fiquei muito entristecida porque eu vi que realmente não existe pessoas que defendem a causa. Eu desacreditei. É você por você mesmo e ponto final. Infelizmente, as pessoas estão querendo só tirar proveito da sua dor, em cima da sua dor. Não te apoia, não te defende porque você não é famoso. Se você tiver uma visibilidade, sim, eles vão te ajudar. Mas se você for uma pessoa normal, comum, assim como eu, que sofri até ameaça de morte, não é comigo, eu não tô nem aí. Então, é muito triste e eu espero que vocês me ajudem sim a estar divulgando esse caso que aconteceu comigo, esse fato, para que todo mundo conheça a cara desse vagabundo, porque ele merece sim pagar por isso. E eu espero que todos os pretos que estejam ouvindo, que estão aqui em Portugal, que entendam o que ele disse. Ele não disse só pra mim, não. Ele disse que, se pudesse, metralhava todos os pretos. Então é isso, é lá em Vieira do Minho, tá bom, minha gente? E o que eu quero falar também, eu quero acrescentar aqui nesse vídeo, é que eu jamais poderia generalizar todo o povo português, de falar que os portugueses são racistas. Todos são racistas. Eu conheço portugueses normais, pessoas maravilhosas. Inclusive, nesse mesmo dia, nessa semana, eu conheci tantos portugueses, muita gente do bem. Peguei até carona nesse dia do ocorrido, porque eu fiquei esperando o autocarro, não veio. Foi uma pessoa super do bem, um português, que me deu todo apoio, me deu uma carona maravilhosa. Hoje em dia, falar comigo, manter um contato com ele. E não houve de maneira alguma, e que repudia totalmente o fato de existir pessoas assim como eles, como esse monstrengo que vocês viram aí, que a gente conversou a respeito. Então, sim, agora eu discordo também quando eles falam que não existe racismo em Portugal. Não, existe sim, e é muito. Infelizmente existe, mas a gente não pode generalizar. E eu, inclusive, recebi muito apoio de muitos portugueses falando sobre isso. Mas o que acontece com o racismo aqui em Portugal? É porque aqui é de uma forma assim muito escancarada. Quando acontece desse jeito, o que aconteceu comigo, dessa forma, dessa maneira. Ele fala na cara que não gosta, que se pudesse matava. Então é uma coisa que tá, né, é cultural. A gente sabe que o racismo é uma coisa, infelizmente, o preconceito, o racismo é uma coisa estrutural, enraizado, que tem que ser desconstruído. E aqui em Portugal não é diferente. Pronto, é isso. Existe sim, e eu senti na pele, só que a gente não pode julgar por um todo. Então não são todos os portugueses que são racistas, mas existe sim, infelizmente, o racismo aqui em Portugal, como vocês podem conferir. Então eu acredito que aqui em Portugal, pelo fato das leis serem mais brandas a respeito do racismo, do preconceito, então isso faz com que as pessoas, de uma certa forma, se sintam livre e à vontade para cometer esse tipo de... Não é um crime assim tão pesado como aí no Brasil, é uma coisa assim mais, eu posso dizer que de fachada. Então eles não, as pessoas que não tem punição branda, é uma punição branda. Então o que acontece? Eles não levam tão a sério. Então isso não impede com que a pessoa cometa o racismo, o preconceito. Então eu acho isso. Se as leis daqui fossem mesmo pesadas, que dessem voz mesmo para quem sofre esse tipo de violência, que é um tipo de violência, de agressão, eu acho que seria um pouco menor, né? Sim, eu não vou me calar. Eu não tenho medo nenhum desse vagabundo e nem de ninguém. E pra mim é aquela frase mesmo, fogo nos racistas, porque isso não é humano, tá? Então isso é muito desumano. Eu espero que um dia a nossa sociedade mude,
que as coisas mudem de uma tal forma que quando a gente ouvir falar em casos como esse que aconteceu comigo, em tantos outros casos que aconteceram e que acontecem no dia a dia com pessoas, de morte, de ataque, e que a gente veja assim de uma forma tão distante que nem acredite, sabe, aquelas coisas que a gente vê no livro de história, que a gente fala, nossa, já aconteceu isso no mundo. Então eu espero que em breve a gente possa também enxergar o racismo dessa maneira, de uma forma assim tão distante. É isso, minha gente. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.